O assunto que iremos tratar agora diz respeito ao surgimento das democracias de massa, né? Sobretudo no mundo chamado mundo ocidental. Primeiramente, eu gostaria de dizer que esse surgimento, que a gente está chamando também de democracia de massa, justamente é uma democracia ampliada, né? A gente sabe que houve desde o início do século XIX algumas experiências democráticas em relação à questão da eleição, do voto, né? Da escolha dos representantes. Mas a partir aí já das últimas décadas do século XIX, essa democracia ela toma um caráter muito mais amplo através justamente da ampliação do sufrágio universal masculino e posteriormente feminino. Então, para entender esse surgimento dessa democracia de massa nesse mundo, é importante justamente compreender que houve uma série de processos que vão permitir, né, que a democracia se estabeleça e de maneira mais ampla nesse contexto. O primeiro elemento que eu acho importante chamar a atenção é justamente a proliferação dos impressos, né, de vários tipos de impressos para leitura e também dos novos leitores, né? O surgimento desses novos leitores, né, vai ter um papel importante justamente na conscientização e também na própria reflexão, né, sobre a política e as coisas do dia a dia, né? Também a gente vai perceber uma certa ampliação dos espaços de discussão pública, né? Então, isso também vai ser um elemento importante. Até então, esses espaços eram mais restritos aí no século XVIII, mas a partir já da segunda metade, né, do século XIX, sobretudo no final do século XIX, esses espaços tendem a se ampliar. E, ao lado disso, a questão dos movimentos, né, em torno da questão da extensão do voto, do sufrágio, né? Então, o século XIX vai ser marcado justamente por esses vários movimentos, como a gente já trabalhou, e que, de certo modo, vai se intensificar na segunda metade do século XIX. Né? E, por último, justamente o surgimento de novos partidos políticos. Né? Partidos políticos que vão ter já uma nova forma de encarar a política, né? De maneira diferente dos partidos tradicionais até então existentes. Isso, é claro, vai ser acompanhado por uma própria mudança nos movimentos sindicais, os movimentos de reivindicação dos operários, né? que vão justamente passar a considerar cada vez mais importante a luta política, né? A luta política, sobretudo a luta política, uma luta política mais pragmática e mais reformista. Todos esses fatores eles vão ser justamente importantes nesse contexto, né, de surgimento dessa democracia de massa. Bem, eu queria justamente iniciar falando um pouco sobre a questão dos jornais nesse contexto e da leitura. Né? Esse momento é um momento em que, como eu falei anteriormente, vai haver uma ampliação desses espaços públicos, né, de leitura e de discussão pública, né, sobre a política. Né? E, em grande parte, aqueles antigos espaços de discussão pública, como a gente já tinha notado desde a época da Revolução Francesa e até um pouco antes, como os cafés, né, onde havia justamente um aglomerado de pessoas que naqueles momentos que se juntavam e discutiam, liam o jornal em voz alta, né? Quer dizer, esses cafés eles vão continuar a ter esse papel importante justamente na discussão pública, porque esse justamente é um local que aglomera, né, pessoas e, ao mesmo tempo, é um local onde a venda de jornais e a circulação dos impressos se dá com mais intensidade. Né? Então, sobretudo nos grandes centros, né, os cafés vão ter um papel importante nesse processo, né, de se criar um campo, né, um campo de discussão, um campo de debate, né, público sobre a política, né, nas cidades. O historiador Roger Osborne, né, que trabalhou com a história, procurando, né, estabelecer uma história da própria democracia, ele justamente vai associar essa questão da democracia de massa a fatores como o aumento dos jornais impressos e da ampliação do debate público. Só para a gente ter uma ideia, aí no século XIX, aí por volta de 1830 até 1880, os jornais eles vão aumentar em número em 10 vezes. Né? Então,
o crescimento do jornal vai ser substancial. A gente tem que entender justamente que nessa sociedade era uma sociedade que não existia nem rádio, nem televisão, muito menos internet. Então, toda a comunicação pública, né, toda a forma de circulação de informações, elas se davam em grande parte pelos jornais, sobretudo essas informações se vinham de longe. Então, os jornais vão crescer e se tornar um grande, vamos dizer assim, um grande meio, né, de informação, né, e de criação, vamos dizer assim, de uma consciência, né, sobre alguns elementos, né, da vida social. Esses jornais, eles, no início, aí nesse período, ainda nas primeiras décadas aí do século XIX, ele tem um conteúdo predominantemente liberal, né, voltado justamente para as classes médias ascendentes. Né? Mas no final do século XIX, aí já por volta de 1880, alguns conteúdos começam justamente a mudar, justamente para atender um outro público que vai se tornando cada vez mais importante, né, na sociedade, sobretudo esse público de trabalhadores. Né? Então, isso vai ser possibilitado justamente pela própria impressão dos jornais, ela vai se tornar mais rápido, então as matérias vão sair com mais frequência, né, com mais velocidade, né, e também porque, não só pela melhoria das condições, vamos dizer assim, de impressão, que vai permitir a proliferação de jornais, sobretudo de diários, né, jornais do dia a dia, mas também a própria ampliação do público leitor. Né? Na Inglaterra, né, a gente vai ter aí o surgimento do Daily Mail, né, que é um jornal de cunho, né, bastante popular, que ele é fundado em 1896, né, e do Mirror, que é um jornal também com esse apelo mais popular, que vai surgir aí por volta de 1903. Né? Então, são jornais voltados justamente para essa classe trabalhadora e que tinha justamente um apelo e uma forma de escrita diferente dos jornais tradicionais. Né? Também um outro público importante vai ser o público das mulheres, né, que vão surgir nesse contexto. E aí vai proliferar uma série de revistas, né, inclusive, né, uma revista importante nesse período, que vai entrar pelo século XX, que é a Tit-Bits, né, em 1881, que era uma revista que tinha essa preocupação mais, né, com esse público de mulheres. Bem, e, sobretudo, além dessa questão da ampliação, né, dos jornais, da circulação de jornais e outros impressos, a gente tinha justamente um despertar de uma consciência educacional. Né? Desde aí, meados do século XIX, havia uma ideia de que cada vez mais a escolarização era um elemento importante justamente nessa nova sociedade industrial, né? Na sociedade da economia industrial. Então, assim, era importante que houvesse essa valorização da instrução para o próprio desenvolvimento social. E, por outro lado, havia uma pressão por parte dos setores, né, vamos dizer assim, marginalizados da educação, né, sobretudo as camadas mais baixas, no sentido de que eles passassem também a participar desse processo, né, de educacional. Né? Bem, e aí abre justamente um campo que é, vamos dizer assim, muito fértil para a história social, a história, né, cultural do século XIX e entrando pelo século XX, que é justamente o estudo sobre a leitura, né, a formação desses leitores, né, como é que esses leitores eles vão se tornando preponderantes e importantes nessa sociedade. E isso justamente leva a uma discussão, né, dos grupos que até então eles estiveram em grande parte do século XIX excluídos desse processo de aprendizado da leitura, que são os operários, né, dois grupos importantes, os operários e as mulheres. Né? Então, estudar um pouco a história da leitura aí do 19 para o início do 20 é estudar um pouco a história de como esses grupos, né, até então excluídos ou, né, pouco visíveis dentro dessa cultura letrada, eles começam justamente a ter um papel crescente, né,
na própria cultura, né, do livro, né, do texto, da literatura. Os trabalhadores, é interessante a história dos trabalhadores, como é que os trabalhadores justamente vão entrar nesse processo de alfabetização, né, e se tornar cada vez mais, vamos dizer assim, participantes, né, justamente quando a gente considera o desencadear do século XIX. Né. Como eu já havia falado, houve pelo menos duas, vamos dizer assim, duas motivações importantes na formação desse público leitor de trabalhadores, que foi, por um lado, vamos dizer assim, o próprio interesse dos trabalhadores em cada vez mais, né, se tornarem capacitados, né, para ler e depois escrever, né, nessa sociedade moderna, né. Então, a leitura vai se tornando cada vez mais um bem, né, que deve ser conquistado pelos próprios trabalhadores, né, não é algo que o trabalhador deve ficar alheio a ela. Né. E, por outro lado, vai haver uma consciência por parte dos setores da elite, no sentido de que a educação, a formação desses trabalhadores, de uma maneira geral, ela tem uma função importante, né, na própria transformação e na própria formação desse mundo moderno. Né. E esse é um fator importante para a gente entender a questão, por exemplo, da criação e disseminação das bibliotecas públicas na Europa. Né. Em grande parte, essas bibliotecas, que vão ser justamente um dos locais importantes, né, na disseminação da leitura, porque é através das bibliotecas que são fornecidos os livros, né, empréstimos de livros, para esse público, né, que já aprendeu a ler, ou mesmo que está aprendendo a ler, a ter acesso a esses livros impressos, é justamente nessas bibliotecas que começam justamente a leitura ser disseminada em boa parte da sociedade europeia. É claro que vamos dizer assim, esse estímulo à leitura era ao mesmo tempo um estímulo que também tinha uma preocupação política. Né. Era importante para elites, alguns setores, né, tanto da igreja como também setores da filantropia, de que esses trabalhadores não lessem qualquer coisa, eles lessem aquilo que esses grupos consideravam importantes, né, e, vamos dizer assim, saudáveis, né, para a leitura do trabalhador. Né. E, em grande parte, isso estava imbuído em uma série de convicções e ideologias dos próprios grupos. Então, o que seria uma leitura, vamos dizer assim, útil para o trabalhador, segundo esses grupos? Então, a disseminação dessas chamadas bibliotecas, tanto as bibliotecas públicas como também as bibliotecas circulantes, né, que são justamente bibliotecas menores que têm esse caráter, né, de circular, né, nas cidades e fora delas, era justamente criar um público, né, de leitores que lessem um determinado conjunto, né, de textos, né, que eram considerados textos úteis, né, textos que favoreciam, que eram importantes justamente na formação, né, desse trabalhador que em grande parte vivia para o mundo do trabalho. Né. O historiador Martin Lyon, né, ele vai justamente associar esse aprendizado da prática das leituras dos trabalhadores com um aprendizado muito complexo e muito multifacetado. Né. Então, se por um lado havia um interesse de tutelar a leitura desses trabalhadores por parte tanto dos filantropos, quanto da igreja, quanto de alguns setores como os industriais, por exemplo, que criavam bibliotecas nas fábricas, né? Por outro lado, a leitura desses trabalhadores era uma leitura muito diversificada e atendia os próprios interesses deles. Às vezes, fugia vamos dizer assim, dos títulos, das propostas, dos livros, de caráter mais moralizante, né, e também mais utilitarista, né, conforme eram estimulados por esses setores. Então, os trabalhadores, às vezes, preferiam ler livros que fossem mais de entretenimento, por exemplo. Né. Então, existe
esse historiador ele faz um levantamento justamente nas bibliotecas, tanto alemãs quanto austríacas, né? E mostra que aí durante as últimas décadas e início do século XX, né, a maior parte dos livros justamente emprestados a esses trabalhadores, a esse público, eram livros justamente de caráter mais de entretenimento, né? Romances, né? Livros assim das chamadas belas letras, né? E não livros, vamos dizer assim, de caráter mais moralizador, religioso, né? Que era justamente muito propagado por alguns setores, né? Essa disseminação das bibliotecas, sobretudo na Grã-Bretanha, vai ter um efeito importante justamente porque o país, desde há muito tempo, sobretudo a partir de meados do século XIX, ele já tinha criado uma legislação que justamente permitia a disseminação dessas bibliotecas, né? Então, toda cidade, ou a cidade a partir de uma certa, vamos dizer assim, uma certa número populacional, né? Ela tinha uma lei que justamente destinava 1 centavo, um penny, né? Que é a moeda do imposto local para instalação dessas bibliotecas. Então, com o passar do tempo, né, muitas cidades passaram a ter, né, várias bibliotecas no seu entorno. Né? A gente tem, por exemplo, o caso de Leeds, que é uma cidade, né, do Lancashire, lá no norte do inglês, que em 1902 ela tinha uma população de 400 mil habitantes, e ela se orgulhava de ter uma biblioteca central e 14 filiais na cidade. Então ela tinha, além da biblioteca central, ela tinha mais 14, onde essas filiais, elas eram abertas durante todo o dia, e ela possuía sala de empréstimos e de leitura de jornais. Então, esses elementos eram fortes estimuladores justamente desse leitor, né, do leitor de uma maneira geral. Mas é claro que os trabalhadores eles tiveram justamente uma grande dificuldade no aprendizado da leitura. Né? Boa parte deles viviam justamente em jornadas de trabalhos extensas. Né? No início aí do século XIX, como nós vimos, as jornadas ainda eram de 14 horas. Né? Então, quando o trabalhador chegava em casa, ele não pensava em ler, ele pensava em dormir, ele pensava em descansar. Né? Então, só que com a redução da jornada de trabalho, sobretudo a partir da segunda metade do século XIX, no final do século XIX, chegando aí na Europa, chegando na Inglaterra a 10 horas por dia, né? Então isso permitia justamente um tempo extra para que esse trabalhador pudesse realizar essas leituras. Claro que essas leituras eram também ainda se constituir ainda numa atividade bastante, vamos dizer assim, complicada, né? Sobretudo porque, pelas condições de trabalhadores, né, havia uma série de dificuldades para a própria leitura. Né? E isso a gente pode ser reportado, essas dificuldades, através dos testemunhos deixados nas próprias autobiografias desses operários, desses trabalhadores. Né? Por exemplo, um deles, o Thomas Wood, que era um mecânico de Yorkshire, ele diz que ele alugava, quando ele tinha 16 anos, ele alugava um jornal velho de 7 dias, né, uma taxa de 1 penny por semana, e lia na lareira, né, esse jornal. Né? Então ele lia, depois ele entregava o jornal, na semana seguinte ele alugava novamente e continuava lendo, e foi assim que ele aprendeu a ler. E ele lia justamente na lareira porque ele não tinha dinheiro para comprar velas. Né? Então as dificuldades eram dificuldades, tanto dificuldades econômicas, né, e de infraestruturais, quanto também as próprias dificuldades, vamos dizer assim, culturais. Havia justamente ainda um certo, uma certa imposição por parte de alguns setores, né, sobretudo os mais conservadores, de que os operários eles não teriam direito a ler, sobretudo algumas obras. Né? Então, por exemplo, tem um testemunho de uma governanta, né, na Inglaterra, né, Winifred Foley, né, que ela justamente foi agredida, ela disse que foi agredida pela patroa, né, porque ela estava lendo um livro, né, A Cabana do Pai Tomás. Né. Então,
ler não era uma coisa também considerada, vamos dizer assim, normal, né? Então havia justamente tanto esse esforço, que era um esforço econômico, né? De você, vamos dizer assim, juntar dinheiro para comprar, para alugar o texto, né? O livro, né? Destinar parte do seu tempo, né? Ter uma disciplina justamente para a leitura, né? Então isso impunha uma disciplina severa para muitos, né? E também econômica, né? É interessante justamente, outros testemunhos aqui são vários, né? Mas cada um deles, assim, eles tinham justamente uma ideia de uma abertura, né? De uma capacidade de ler, né? E de ler coisas diferentes, né? Muito grande, né? O Thomas Cooper, né? Que era um sapateiro e ele era partidário do movimento cartista, ele diz assim que eu pensava que seria possível, até os 24 anos de idade, já ter dominado os rudimentos do latim, grego, hebraico e francês. Já ter entendido Euclides e completado o curso de álgebra, ter memorizado todo o Paradise Lost e ter das melhores e 7 das melhores peças teatrais de Shakespeare. Bem, então assim, a expectativa desses leitores era muito grande. Claro que isso nem sempre era conseguido. Outro sujeito, outro grupo importante, como eu já havia falado aqui, importante nesse contexto, né, de leitura do século XIX, sobretudo no final do XIX, são justamente as mulheres, né? Então, além dos operários, além dos trabalhadores, você tem as mulheres que também, em relação aos homens, tem uma grande discrepância histórica em relação à questão da alfabetização, né? Só para a gente ter uma ideia, no caso, por exemplo, na França, na época da Revolução, ou seja, 1789, metade da população masculina já tinha rudimentos de leitura, sabia ler, né? Ou seja, eram alfabetizadas, enquanto só 30% das mulheres sabiam ler. Então a gente tem sempre essa discrepância entre os homens e as mulheres. Você tinha uma quantidade maior de homens, né, mesmo que ainda fosse bastante baixa, né, metade apenas sabia ler, né, quer dizer, você tinha 50% dos homens na França eram analfabetos na época da Revolução, né, mas as mulheres, esse contingente ainda era maior. Né. Na Inglaterra, da mesmo modo, em 1850, na Inglaterra, 70% dos homens sabiam ler, e enquanto que só 55% das mulheres sabiam ler. Entretanto, esses números eles vão se tornando cada vez mais iguais no final do século. Né? Então, quando a gente chega aí no final do século XIX e já no início do século XX, praticamente a mesma quantidade de alfabetizados entre os gêneros, elas vão se tornando, né, vai se tornando mais igualitária aí, né, e vão chegando justamente na casa dos 100%. Né. Entretanto, o século XIX é marcado justamente pela ideia, né, pela uma imagem que vai ficar presente das mulheres, sobretudo as mulheres de classe média, né, como devoradora de romances. Né. Então as mulheres se tornaram, vamos dizer assim, fortemente marcadas justamente por essa busca pela leitura, né? Sobretudo a leitura de romances. Mas essa leitura, como a gente vai ver, ela se estende a outros gêneros e a outros tipos, né, de impressos, né? Não só os livros, né, mas também a jornais, revistas, né, e outras formas de texto. E também a outros gêneros. Né? Então a gente vai mostrar justamente que as mulheres vão se tornar grandes leitoras, né, sobretudo essas camadas médias, né, e também escritoras. Né, a gente vai ter vários escritores importantes aí. Claro que no início, aí em metade do século XIX, muitas mulheres escreviam assim de maneira velada, né, às vezes utilizando pseudônimos. Né, mas o fato é que esse público vai se tornando cada vez mais importante, né, e cada vez mais forte aí, né, na virada do século. Né. Ainda você tem uma leitura durante o século XIX marcada por uma certa divisão dos espaços, né, e até das formas de leitura. Né. O Martin Lyon, né, o historiador, ele vai justamente mostrar que nos bares e cabarés
os homens discutiam assuntos publicados a partir de um jornal. Em contraste, a fiação e os manuais práticos eram intercambiáveis exclusivamente por uma rede de mulheres, né? Ou seja, aqueles textos que falavam mais sobre manuais práticos, a questão, por exemplo, das prendas domésticas, da questão da vida doméstica, a questão do... era justamente mais do âmbito feminino, né? Então havia justamente essa divisão. Mas o crescimento justamente dos diversos tipos de forma, né? de meios de leitura, né? Que vai se dar justamente na partir da segunda metade do século XIX, justamente mostra que as mulheres começavam a adentrar numa série de assuntos, né? Cada vez mais importante dentro do debate público, de debate político, né? Quer dizer, por exemplo, uma das questões que se torna bastante forte na leitura das mulheres e nos textos que vão ser publicados nas revistas, jornais, aí a partir da segunda metade do 19 e final do 19, é justamente aqueles ligados à moda. E esses textos, eles tinham um debate que era um debate também de natureza política, né? Porque estava ligado à questão da liberdade da mulher, do corpo da mulher, da questão do papel da mulher nesse espaço público. Então, não era apenas estava se discutindo, vamos dizer assim, futilidades das vestimentas, estava discutindo coisas bem mais profundas, como a gente pode perceber. E também temas que eram temas sociais relevantes, como o tema do divórcio, né? O tema da questão da educação das meninas, que também vai ser um tema muito marcante aí no 19, ou seja, de que maneira as meninas devem ser educadas, né? E já no virada do século XIX, início do século XX, um tema que vai se tornar central, né? O do voto feminino.